Você já ouviu falar de clareaudiência, a capacidade de escutar, de ouvir outras dimensões? Com certeza você já ouviu falar de sexto sentido. Será que existe também um sétimo, um oitavo, um nono e assim por diante? Então queremos hoje falar sobre essa percepção interessante, que é uma das extensões das capacidades da consciência, assim como a clarividência é a capacidade das pessoas de verem outras dimensões, a clareaudiência é uma extensão da nossa capacidade auditiva além do universo físico. Eu sou Wagner Alegretti, um dos pesquisadores, professores da IAC, da Academia Internacional da Consciência, e nós conduzimos normalmente cursos, pesquisas, atividades nessa área toda do estudo da consciência, além de um ponto de vista físico, quer dizer, a consciência multidimensional. Então, vamos ver o que nós podemos aprofundar do assunto da clareaudiência. É interessante que esse é um dos tipos de parapercepções, de extensão das nossas percepções, que na verdade mais perturba, mais preocupa algumas pessoas, porque muitas vezes elas têm essas percepções à noite, quando vão dormir, quando começam a desencaixar o corpo, quando começam a entrar no sono, e escutam outras realidades, então muitas vezes dizem que estão escutando vozes, que ouviram fantasmas, muitas vezes acham que é uma assombração ou que estão perdendo suas faculdades cognitivas e muitas vezes, claro, não tem nada a ver com isso, não é verdade? Vamos aqui ver novamente que nós somos consciências, mentes multidimensionais. Nós somos mais do que o corpo físico, do que a matéria, energia. Nós somos essencialmente seres multidimensionais. E, portanto, nossas capacidades básicas todas também se estendem para outras dimensões. A nossa capacidade de pensar dentro do cérebro físico, do corpo físico, também se estende à capacidade de pensar, de criar, de entender, além do cérebro. Por exemplo, quando nós saímos do corpo em uma projeção consciente, uma viagem astral, podemos muitas vezes ser mais inteligentes, podemos ser muitas vezes muito mais sagazes, criativos do que somos aqui. Da mesma maneira que nós podemos atuar, agir, através do nosso corpo físico, através de palavras, através de ações físicas, nós também conseguimos agir através das nossas energias. Podemos transferir, enviar energias para uma outra pessoa, para um outro lugar, causando um efeito físico, às vezes até mensurável, sobre outras pessoas, curando alguém, por exemplo. E terceiro, claro, temos nossas percepções físicas todas, não é? Que já há tanto tempo se convencionou chamar dos cinco sentidos. Na verdade, esta é uma definição, é um modelo que vem desde a época dos gregos e hoje já se vê, muitos cientistas estudando isso dizem que temos muitíssimo mais do que cinco sentidos físicos. Quer dizer, mesmo falando do corpo físico, percepções físicas, existem percepções que vão além das cinco básicas. Por exemplo, a percepção nossa de equilíbrio da nossa posição relativa do corpo em relação à gravidade, por exemplo, a percepção de movimento, em que posição nós temos nossos braços, nossos membros, nosso corpo, capacidade de sentir o interior do nosso corpo, a interocepção, a propriocepção e assim por diante. Então, em alguns artigos, alguns pesquisadores dizem que, na verdade, nós temos mais de 30 sentidos físicos. Quer dizer, nada de além, nada de outras dimensões. Imagine, então, quando nós levamos em consideração que nós temos mais do que o corpo físico. Temos outros corpos mais sutis. O nosso corpo energético, onde estão os chakras, os meridianos, os pontos da acupuntura. Temos o nosso corpo astral, ou perispírito, ou psicossoma, que é esse que temos nas nossas experiências fora do corpo. Imagine, então, o conjunto todo de percepções, quer dizer, formas de perceber o ambiente que existe ao redor de nós e até dentro de nós, quando pensamos neste corpo, no psicossoma, no nosso perispírito. Então, como nós temos uma capacidade de visão física, temos uma capacidade de visão através desse outro corpo sutil. Da mesma maneira que nós temos a capacidade de escutar aqui nessa dimensão, esse outro corpo mais sutil também tem a capacidade de escutar, daí até o nome da clareaudiência. Essa clareaudiência é a audição normal que nós temos quando temos experiências fora do corpo. Mas certas pessoas, em certas condições, mesmo se sentindo dentro do corpo, muitas vezes conseguem escutar outras consciências não físicas ou extrafísicas, entidades, espíritos, conseguem escutar muitas vezes até
manifestações mais espontâneas, quer dizer, sem nenhuma inteligência específica por detrás das próprias energias. Às vezes algumas pessoas começam a trabalhar com energia, absorvendo, transmitindo e podem escutar até o regime das próprias energias. Então pensem, como que nós podemos conviver bem com um fenômeno como este? Porque muitas vezes tenho escutado ao longo da minha vida inteira, já há mais de 35 anos dando aula continuamente sobre isso, as pessoas dizendo, mas afinal, para que eu quero ver outra dimensão? Para que eu quero escutar outras realidades, outras entidades, outras pessoas? E, na verdade, eu vejo essas perguntas muitas vezes mais como um receio, um medo causado por tanta lavagem cerebral, por tanta influência externa, não é? Porque, para mim, soa mais ou menos como se uma pessoa dissesse, por que nós queremos ver com a visão física? Por que nós queremos escutar com a audição física? Bem, nós queremos obter informação sobre o ambiente, o meio ao nosso redor. Não só para desfrutar de uma vida mais rica, mais interessante, mas também até para saber como decidir, como atuar em vários casos. Quanto mais informação temos sobre o nosso meio ambiente, físico ou não físico, mais lucidez nós podemos ter sobre a nossa realidade. Quer dizer, nós podemos captar uma realidade mais completa. E claro, se pudéssemos ir mais profundamente nisso, que o tempo não permite, nesse live aqui do Facebook, não é? Nós temos muito mais do que uma extensão da nossa visão ou da nossa audição. Nós temos também um para-olfato, nós temos um para-tato, nós podemos sentir até as próprias energias de um ambiente físico ou de um ambiente extrafísico, mas já é uma percepção que vai além do corpo físico. Então seria quase como que um tato nosso, não só expandido para outras dimensões, mas até um tato que vai expandir a própria geografia, a própria distância nossa, que podemos sentir o que está ao redor de nós, não é? Agora, como que nós poderíamos desenvolver esta clareaudiência? Sabendo, claro, que é espontânea para algumas pessoas, que infelizmente tem causado muitos medos e pessoas perdendo o sono durante a noite. Quando nós trabalhamos com nossa energia de uma maneira mais lúcida, regular, continuada, nós vamos expandindo as nossas capacidades, estas para percepções, de uma maneira em geral. Mas principalmente quando nós temos mais um desenvolvimento do nosso chakra laríngeo. E às vezes até em contrapartida, junto em paralelo do nosso chakra nucal. É quando nós temos mais a expansão das nossas capacidades auditivas. Até sentimos muitas vezes que esses dois chakras eles estão acoplados, quase como se fossem dois lados da mesma moeda, duas partes, dois hemisférios de um mesmo sistema. Muitas vezes quando fazemos o exercício de mover a energia para cima e para baixo, OLV, como nós chamamos, na IAC, que muitas vezes chega ao estado vibracional, nós podemos sentir se quando a energia passa pelo nosso chakra laríngeo, se ela passa livre, solta, ou se nós temos algum bloqueio aqui ou aqui. Quer dizer, de uma maneira mais focalizada, podemos desbloquear estas áreas e deveríamos, claro, desbloquear todo o nosso corpo energético, mas falando de clareaudiência, ficaria mais focalizada aqui então. Mas é interessante ver que muitas vezes quando temos uma ressonância maior do nosso chakra laríngeo e também, muitas vezes, do chakra nucal, nós sentimos uma extensão energética pelas próprias orelhas e mesmo até para dentro dos próprios ouvidos. É interessante ver, como eu dizia antes, que às vezes conseguimos inclusive escutar o próprio regime de vibração, de pulsação, as modulações da própria bioenergia. Em certos casos mais específicos, do mesmo jeito que nós conseguimos ter uma espécie de clarividência da dimensão energética, quer dizer, se nós temos um corpo energético, existe uma dimensão de energias, um oceano invisível para nós aqui, mas onde nós estamos imersos o tempo todo. E vemos quase como se nós estivéssemos mergulhando, como nós estivéssemos dentro d'água. Mas também pela clareaudiência nós conseguimos ouvir os regimes naturais dessa mesma dimensão energética. Do mesmo jeito que na vida física nós conseguimos escutar o mar, o vento, os movimentos das árvores com a brisa, muitas vezes conseguimos escutar, perceber estes sons ou sons extrafísicos para sons da própria dinâmica energética que existe ao nosso redor. É importante falar novamente aqui sobre o medo, porque essas percepções todas são neutras, pelo menos, são positivas até, como eu dizia, por dar a nós uma percepção mais
completa da realidade. Então, será, por exemplo, que nós podemos escutar um amparador, um guia, um mentor, muitas vezes dando instruções para nós, algo sério na nossa vida, quem sabe um pedaço de informação, um fragmento de ideia que pode nos inspirar para uma decisão, para uma invenção, para uma descoberta? Será que às vezes, mesmo quando parece negativo, porque às vezes escutamos uma entidade não muito satisfeita, não muito equilibrada perto de nós. Mas de qualquer forma, não é interessante e importante saber que existe um espírito, uma entidade não muito equilibrada perto de nós? E assim então podemos tomar alguma atitude, evitar uma conexão energética, um acoplamento áurico mais profundo, que dure mais tempo, que depois pode alterar nossas energias, saúde, emoção e até os nossos pensamentos? Eu penso que sim, porque nós não podemos fazer usando a metáfora do avestruz, nós não podemos fazer o avestruzismo no sentido de preferir não ver, não saber o que existe. Que, infelizmente, é o que muita gente faz. Melhor não fazer um exame médico, porque senão, de repente, eu posso descobrir que tem alguma doença. Isso não faz sentido, não é verdade? Então, melhor saber o que nós temos ao redor de nós. A clareaudiência tem sido muito importante na história de muitos médiums, de muitos parapsíquicos paranormais, na história de muitos santos dentro da própria religião, muitas revelações, comunicações de outros mundos ou de Deus, supostamente, em vários casos, foram dadas aos profetas, aos sensitivos de cada uma dessas áreas, muitas vezes através de clareaudiência. Verdadeiras religiões, ou áreas, ou cultos dentro de religiões mais gerais, na verdade nasceram a partir desse tipo de parapercepção. Agora, é muito importante, claro, sempre, no caso da clarividência, clareaudiência, ou em qualquer outra extrapolação, expansão das nossas percepções, ter muito discernimento, ter muita maturidade, ter muita lucidez, porque, obviamente, nem tudo que nós vemos fisicamente é real, é verdadeiro, não é verdade? Nós podemos ter tantas formas diferentes de ilusões de ótica, como existem ilusões auditivas. É só olhar aí, por exemplo, no YouTube, que vocês vão ver quantos exemplos nós temos. Praticamente nós podemos ter ilusões de todos os sentidos que nós temos. Então, será que nós não podemos também nos enganar com percepções mais sutis, com o sexto, sétimo, oitavo sentido? Claro que sim. É importante, então, ter conhecimento, estudar, comparar resultados, acumular dados ao longo do tempo, ver se uma determinada percepção nossa faz sentido dentro de um contexto maior. Se nós escutamos alguma coisa, por exemplo, no meio da noite, que é muito típico quando as pessoas estão relaxando para entrar no sono, entram naquele estado crepuscular, transicional, um pouco antes de dormir, um estado chamado tecnicamente de hipnagogia, é muito comum termos flashes de clarividência, temos flashes de, vamos dizer, clareaudiência, de escutar coisas. E isso tem sido muito comum comigo desde criança, principalmente quando eu estava quase para sair do corpo, e de ouvir muitas coisas, às vezes algumas coisas neutras, mas muitas vezes instruções específicas, até de como otimizar, melhorar a minha capacidade de sair do corpo, no geral, ou para aquela saída especificamente. Às vezes estar quase dormindo e escutar meu nome sendo chamado, e isso faz ainda muitas vezes com que eu me desperte, mas já fora do corpo. Então tudo isso pode ser muito útil para uma consciência mais madura, ou pelo menos para alguém que tenha uma visão mais ampla, uma mente mais aberta, que queira investigar a profundidade maior da vida e da nossa realidade. A realidade não é só essa camada, esse nível, essa dimensão. Principalmente numa condição como nós estamos agora, né, com este isolamento parcial, maior em alguns lugares, menor em outros, com o Covid-19, e vemos que temos essa restrição tão grande das nossas possibilidades, habilidades, da nossa liberdade até. Então, será que não é interessante compensar isso com as nossas capacidades, ações, experiências mais não físicas, extrafísicas, multidimensionais? Porque isso vai nos ajudar em vários sentidos, pela nossa saúde física, mas também até com a nossa saúde mental,
porque sentindo-nos mais produtivos e livres, expandindo a nossa vida, que a vida é muito mais interessante, profunda, significativa do que parece ser, nos dá uma resiliência maior, até numa condição bastante desafiadora como nós estamos enfrentando agora. Verdade? Se você quiser saber mais sobre os nossos estudos, sobre o que nós tocamos aqui rapidamente, se quer aprender mais sobre experiência fora do corpo, veja aqui na nossa página do Facebook, da IAC. Temos a página em português, espanhol e inglês. Dos nossos cursos regulares, nós temos o CDP, o curso de desenvolvimento da consciência, que é dado regularmente, que já está na forma online também. E agora, recentemente, organizamos uma série de outros cursos que nós dávamos, mas de uma maneira muito mais direta, muito mais objetiva, que estamos chamando do Energo Fitness. Quer dizer, um fitness, como se fosse exercício físico, mas para a energia. Pensem assim numa academia de bioenergias, um treinamento regular para nós ficarmos em forma energeticamente. Então, vejam depois, aqui está na própria descrição do vídeo, que vamos dar para vocês, então, endereço de e-mail, ou vejam até no site da IAC, que é iacworld.org, world de mundo. Então, pode ser também mundoiac.org. Nossos cursos são regulares, hoje já estão por streaming, de vez em quando temos alguns cursos mais específicos que são dados em tempo real, quer dizer, um de nós aqui no nosso estúdio da IAC, dando curso e as pessoas assistindo ao mesmo tempo. Temos várias modalidades, é só vocês se manterem então em contato, tá bem? E um último pedido. Se vocês quiserem enviar sugestões de temas, assuntos que gostariam de ver mais explorados, detalhados, discutidos nesses lives que nós damos todos os finais de semana, ou praticamente todos os finais de semana, enviem e escrevam para nós, por favor. Que assim nós podemos priorizar certos assuntos em relação a outros, porque vai atender então mais vocês, ou pelo menos a maioria das pessoas. Tá bem? Então, muito obrigado pela atenção, espero que vocês tenham ótimas experiências multidimensionais fora do físico e até a próxima. Um abraço.